Se você quer aprender a como maximizar as suas vendas na Shopee através do Shopee Ads, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar na prática como criar uma campanha de publicidade dentro desse canal de venda. Em um vídeo anterior, lembra que eu falei pra vocês que para você que não tá conseguindo vender na Shopee, aumentar a sua conversão, eu expliquei o que você poderia estar fazendo de errado para como funcionava na verdade o funil de vendas da Shopee e como você aumentar a sua taxa de conversão dentro desse canal. Aqui eu vou te ajudar a maximizar a sua conversão em vendas através da plataforma do Shopee Ads, que basicamente é a publicidade dentro da Shopee. E a publicidade, no conceito geral, né, funciona da mesma forma como em outros canais de vendas, como eu já falei aqui no Mercado Livre e etc. A lógica é a mesma. Se você entendeu como funciona a publicidade dentro do Mercado Livre, vai ficar muito mais simples de você entender como é que funciona a publicidade dentro da Shopee também, porque o conceito é o mesmo, só muda a plataforma. É claro que a Shopee tem algumas peculiaridades e algumas ferramentas aqui bem interessantes que você pode utilizar a seu favor, mas o conceito é o mesmo, que a publicidade nada mais é do que você promover o seu produto, né? Ou seja, colocar ele em evidência dentro dos resultados de busca no Marketplace. Você pode perceber quando você pesquisa um produto dentro do Marketplace da Shopee, as primeiras posições são anúncios patrocinados. Tem até uma tag ali no anúncio escrito patrocinado que você vai perceber que aquele anúncio está sendo pago para estar ali à frente dos demais. Então eu vou te mostrar hoje como criar uma campanha do zero dentro da Shopee para você aparecer nos principais campos de pesquisa ali, ou seja, no topo da página da Shopee. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela para te mostrar na prática como é que funciona isso aqui. Bom, estamos aqui com a plataforma da Shopee aberta. Eu abri aqui em informações gerenciais só para vocês analisarem essas métricas interessantes aqui. Eu peguei aqui um cliente, né, um seller do ramo de casa e decoração, para vocês analisarem o faturamento dele no ano e o que aconteceu a partir do momento que a gente começou a aplicar estratégias de publicidade. Ele vinha num faturamento aqui entre 15 e 20 mil nesse canal. Olha só, de maio, como começou a subir, 20.700 em vendas, mais de 23 mil visitantes na sua loja, e junho pulou para 34.300 de faturamento no mês e mais de 29 mil acessos, visitantes únicos, né, na sua loja. Então ele saiu daquele padrão, daquela estagnação que ele tava e deu um salto aí de mais de 50% no faturamento de um mês pro outro. Olha que interessante. Então mostra aqui no número de visitantes desse ano, que aumentou já em 500% comparado ao ano passado. Então, só para vocês entenderem o poder que tem a publicidade dentro dessa plataforma, que ela pode trazer muito mais tráfego, né, de pessoas, muito mais visitantes, possíveis clientes e, consequentemente, aumenta as suas chances de conversão em vendas. Beleza, agora eu vou voltar aqui no dashboard inicial e vou em Central de Marketing Shopee Ads. E eu vou criar junto com vocês aqui do zero uma campanha de anúncios. A gente já tem uma campanha criada, separa aqui no último mês. Eu vou explicar para vocês depois como é que funcionam essas métricas. Fiquem tranquilos em relação a isso, mas vamos supor que você está começando do zero e você quer criar uma campanha nova, né? Você vai vir aqui em criar novos anúncios. Primeiro você tem que colocar uma recarga, tá? A Shopee, diferente dos outros canais, ela funciona no modo pré-pago. Então primeiro você coloca a recarga, você coloca crédito aqui, para depois você criar a campanha. Beleza, então depois que eu coloquei a recarga, eu vou aqui em criar novos anúncios e vou colocar anúncio de busca. Tem duas opções, tá? Você criar uma campanha de anúncio de busca, né? Ou seja, campanha de pesquisa, como é mais conhecido aí pelo Google Ads, etc. Ou uma de descoberta. A de descoberta é como se fosse o Discovery ali do Google, mas o que você tem que entender aqui? Na descoberta, você vai aparecer em anúncios dos concorrentes. Ou quando a pessoa está pesquisando um produto ou um anúncio, vai aparecer lá sugestões, quando ela está em algum anúncio, que são ali anúncios de descoberta, entendeu? Vou clicar aqui em saber mais pra vocês entenderem melhor. A Shopee é legal que ela dá um manual de tudo que ela tá, de todas as ferramentas, né? Então você consegue entender detalhadamente aqui. Os locais que a Shopee recomenda aqui os anúncios de descoberta. Descoberta do dia, né? Na página inicial e nos jogos da Shopee. E você também pode gostar na página de detalhes do produto, como eu falei pra vocês. Vocês entram em anúncio, lá em detalhes do produto, logo abaixo vai ter a sugestão de novos anúncios, entendeu? Então, assim que você encontra também. Essa campanha de descoberta não é tão assertiva, você não tem muito controle de onde ela vai aparecer. Eu sugiro você criar uma campanha de busca, que aí você vai aparecer realmente na pesquisa, quando a pessoa pesquisar uma palavra-chave relacionada ao seu anúncio, o seu produto, vai aparecer ali no topo da página o seu anúncio, entendeu? Então, como eles aparecem dentro da plataforma? Pelo celular, serão exibidos, né, os 2 primeiros anúncios de produto na página de resultados de busca. Os 2 primeiros são patrocinados. Depois disso, um anúncio é exibido a cada 4, ou seja, 1 a cada 4 anúncios que aparecem na sequência são patrocinados. Então você tem muito mais chance de ranquear dentro da plataforma, dentro das primeiras posições de pesquisa, se você está ativado a
publicidade dentro do Shopee Ads. No computador, são exibidos os 5 primeiros, são patrocinados, ou seja, toda essa fileira aqui no campo de pesquisa são anúncios patrocinados, a primeira fileira é tudo patrocinado, e depois os últimos 5 anúncios por página também são patrocinados, ou seja, os primeiros 5 e os últimos 5 daquela página são anúncios patrocinados, só para você entender a relevância que tem a publicidade aqui, o poder que ela tem. Tranquilo, você já entendeu onde vai aparecer, então vamos criar aqui uma campanha de anúncios de busca. Cliquei aqui, aí ele vai te orientar aqui, né, sobre o que quer dizer cada coisa, né? Os anúncios de palavra-chave e os anúncios da loja foram atualizados. Você pode escolher entre promover produtos ou comprar. Beleza, então aqui eu vou selecionar produtos, né, que eu quero aumentar o tráfego dentro dos meus anúncios em específico. Eu posso fazer aqui também uma campanha para aumentar o tráfego de reconhecimento da loja, né, da marca. Mas isso aqui é outra estratégia, uma estratégia mais focada em brand, né, em fortalecimento de marca. Eu quero criar aqui uma estratégia de anúncios para eles aparecerem entre as primeiras posições no campo de pesquisa. Coloquei aqui produtos. O orçamento, é legal você definir um orçamento. E aqui o orçamento, ele seleciona o orçamento por anúncio, por produto. Eu sempre coloco o mínimo, porque quando eu tô começando uma campanha do zero, principalmente, eu ainda não tenho noção da demanda, das pessoas que vão clicar naquele anúncio, do quanto que eu vou gastar, do como que vai performar aquele anúncio, né? Qual que vai ser a conversão dele. Então, se eu colocar sem limite ou colocar um orçamento muito alto, pode ser que eu gaste mais do que eu esperaria e não tenha tanto retorno, entendeu? Então, como você tá começando, eu aconselho para quem tá começando e criando uma campanha do zero, a primeira campanha, coloque um orçamento mínimo aqui, R$3 por anúncio mesmo. E aí, depois que você perceber que seu anúncio tá convertendo, você vai aumentando o seu investimento e, consequentemente, você vai ter mais retorno. Ele já fala aqui, né? Essa promoção pode suportar 16 cliques diariamente. Então você já consegue ali ter pelo menos 1, 2, 3 vendas por dia, dependendo da sua conversão. Duração. Eu deixo sem limite de tempo. Se você quiser criar uma campanha, né, for uma estratégia por um determinado período específico, eu quero fazer uma semana de ads. Você coloca aqui um tempo de encerramento. Eu coloco sem limite porque eu quero de acordo ali. Diariamente eu vou medir essas métricas de publicidade para entender se está valendo a pena ou não, e eu pauso quando eu quiser. Configurações do produto. Aqui você vai selecionar os anúncios que você vai colocar nessa campanha, beleza? Então eu vou clicar aqui no maisinho e vai abrir já, por padrão, todos os anúncios aqui que eu posso colocar na campanha. Sempre quando você está criando uma campanha do zero, eu recomendo que você trabalhe os seus anúncios mais vendidos. Por quê? Então eu vou selecionar aqui os mais vendidos. Por quê? Porque eles já estão validados na plataforma, entendeu? Já tem recorrência de vendas, já tem conversão. A conversão dele já é alta. Então, se eu quero potencializar meus resultados, eu tenho que trabalhar com aquilo que já funciona. Entendeu? Então foco no seu ponto forte, que são aqueles anúncios que já funcionam. Então aqui eu seleciono os mais vendidos. Eu vou tirar aqui selecionar todos os recomendados, que aqui ela está selecionando automaticamente. E eu quero eu mesmo definir os anúncios, né? Então eu vou selecionar aqui os top 10 anúncios meus. E aqui ela conta aqui, tá? Eu posso colocar até 50 anúncios no máximo por campanha. Bom, eu coloquei aqui 7 anúncios só para ilustrar para vocês de uma forma mais didática. Se eu quiser colocar mais, é só eu pesquisar aqui dentro da plataforma. Eu coloquei esses 7 que tem mais vendas. Como a Shopee ela trabalha com orçamento por anúncio, não tem problema a quantidade de anúncios que você colocar, porque ela aloca um orçamento específico para cada anúncio. No Mercado Livre, lembra que eu falo que você tem que colocar uma quantidade mínima de anúncios por campanha, porque o orçamento é definido de forma geral para a campanha toda. Aqui na Shopee, não tem problema você colocar 10, 20, 30 ou 50 anúncios, porque o orçamento é por anúncio, entendeu? Então fiquem tranquilos quanto a isso, porque seu orçamento vai ser distribuído de acordo com o orçamento diário que você colocou para aquele anúncio. Já no Mercado Livre, se eu coloco mais de 20 anúncios, dependendo do orçamento, a plataforma não consegue distribuir bem aquele orçamento. Então, por isso que eu falo sempre para colocar menos de 20 anúncios no Mercado Livre. Aqui na Shopee não tem problema, porque o orçamento é por anúncio. Eu vou colocar aqui esses primeiros 7 anúncios que eu vi que tem bastante venda, né? Acima de 14 vendas aqui, esse primeiro tem mais de 294 vendas mensais, então já são anúncios que estão validados. Todo mês sai pelo menos 10, 15 vendas daquele produto, então eu sei que a probabilidade dele ter resultado é grande. Eu clico aqui em confirmar, eu não vou clicar aqui agora porque já tem uma campanha criada para eu não atrapalhar a estratégia e o orçamento que já está pré-definido para esse cliente. Depois se eu clicar em confirmar, esses anúncios vão aparecer, eu vou poder selecionar, eu vou clicar aqui que não vai ter problema que eu ainda não coloquei publicar, eu vou só simular aqui para vocês. Mais vendidos, vamos fazer aqui de novo. Vou selecionar esses 7 que eu comentei com vocês. Beleza, eu vou confirmar, só para vocês verem o próximo passo aqui. Selecionei aqui os 7 produtos. Olha que interessante. Sempre é importante você selecionar um anúncio por vez. Você adicionar, entendeu?
quando eu coloquei aqui na campanha, como a campanha já estava criada, ela apareceu o botão ali, adicionar anúncio. Então, quando eu adiciono mais de um anúncio, eu não consigo configurar as palavras-chave que eu quero. Eu quero que habilite esse campo aqui, ó. Porque quando... A Shopee já deixou aqui explicado. Para desativar as palavras-chave selecionadas automaticamente, por favor, selecione apenas um produto para promover. Eu vou falar para vocês o porquê é importante aqui. Primeiro eu vou deletar esses outros e eu vou adicionar um anúncio por vez. Porque eu quero isso, vocês vão entender já já. Quando você deixa selecionado automaticamente as configurações de palavra-chave, o algoritmo você deixa na mão do algoritmo determinar quais palavras-chave ele acha interessante para aquele produto e ele vai consumir o seu orçamento com base no que ele acha interessante para as pessoas acharem o seu anúncio, entendeu? Mas nem sempre o que ela determina como palavra-chave relevante vai trazer conversão para o meu anúncio, entendeu? Às vezes ela coloca uma palavra-chave muito ampla ali e vai comer todo o meu orçamento sem trazer conversão. Então, principalmente se você tem um orçamento enxuto para investir na plataforma, eu recomendo que desative essa opção de selecionar automaticamente e coloque aqui adicionar palavras-chave manualmente. E aqui é interessante você ver que produto é esse, né? Essa aqui é uma tábua de hambúrguer normal, de madeira. Eu vou colocar aqui selecionar palavras-chave, adicionar. E aqui ela vai trazer tráfego especificamente para aquela palavra-chave que eu colocar aqui. Olha aqui como ele explica na pesquisa. Tipo de correspondência, combinação exata, ou seja, ela vai trazer apenas tráfego de pessoas, apenas as pessoas que pesquisarem aquela palavra-chave específica que eu determinar. Aqui no exemplo tá falando meias, né? Só quem digitar meias vai aparecer o meu anúncio. Quando eu coloco uma combinação ampla, correspondência ampla, eu posso colocar meias e qualquer outra palavra que venha depois ou antes. Então, tendo a correspondência e tendo a ver também com a palavra-chave meias, né, o equipamento de corrida. Todo mundo sabe que para um equipamento de corrida precisa ter uma meia ali também, é um equipamento de alguma forma. Quem pesquisar por tênis também vai achar minha palavra-chave, vai achar meu produto também porque tem a ver com meia, entendeu? Então é relacionado, entendeu? É amplo. Agora, se eu coloco exato, vai ter que a Shopee vai oferecer apenas os anúncios para quem pesquisou exatamente aquela palavra-chave. Entenderam aqui? Se eu quero selecionar público, né, que pesquisa apenas por aquela palavra-chave em específico, eu coloco combinação exata, senão eu coloco combinação ampla. Isso aqui vocês vão entender posteriormente que eu vou explicar para vocês. Mas aqui eu vou selecionar as palavras-chave. Por exemplo, como esse produto é uma tábua de hambúrguer, tábua é uma palavra-chave muito ampla. Ela está recomendando aqui que eu posso colocar inicialmente porque tem um volume de pesquisa alto. Então, no começo, quando eu estou começando uma campanha do zero, eu quero volume de pesquisa, entendeu? Então, eu vou até adicionar e vou acompanhar de perto depois. Essas duas são palavras-chave muito amplas, né? Eu vou colocar aqui o orçamento mínimo. Tá me sugerindo isso aqui, mas eu vou colocar até um orçamento menor, colocar 49 centavos, 50 centavos aqui em média por clique. E aí eu consigo acompanhar. Aí eu consigo depois colocar palavras-chave de cauda longa mais, né? Tábua de carne mais específico aqui, tábua de corte, tábua de cortar carne, tábua de corte, outra. Tudo aquilo que tá com joinha aqui quer dizer que tem uma certa relevância para a plataforma, tem volume de pesquisa essa palavra-chave, entendeu? Tábua de descongelar, tábua de churrasco. Eu posso colocar quantas palavras-chave eu quiser. E aqui, entendam, quando eu adiciono as palavras-chave manualmente, meu anúncio só vai aparecer para aquelas pessoas que pesquisarem por essa palavra-chave, certo? Então, eu vou imaginar, pensar como que se eu fosse o público que está pesquisando aquele produto, me colocar na posição dele e adicionar as palavras-chave que eu pesquisaria para achar esse produto. Então, eu posso até pesquisar aqui, tábua de corte, madeira, é uma mais específica ainda, entendeu? Ele não tá com joinha, mas eu percebo que tem um volume de pesquisa alto, tá? Só deixar um custo por clique aqui mais baixo. Esse que é o legal da Shopee, ó, você consegue determinar o custo por clique, o lance que você está se propondo a pagar ali por aquele clique. Já no Mercado Livre não, isso é automático, então você não tem muito controle. Aqui você consegue controlar melhor o seu orçamento, isso que é legal da Shopee. Além de você conseguir selecionar as suas palavras-chave, você consegue também, palavra-chave, né? Você consegue também definir o seu orçamento por palavra-chave, o seu lance por palavra-chave. E aí você consegue ter um controle melhor. Beleza, só pra vocês entenderem. E aí sempre que você quiser adicionar, tábua de servir, vou colocar aqui, servir hambúrguer. Já tem um volume menor, tá? A hamburgueria já tem um volume melhor. Esse índice de qualidade aqui você consegue ver uma medida do quão atraente é o seu anúncio e a sua relevância para a palavra-chave. Quanto maior o índice de qualidade, maior a classificação do seu anúncio. Então esse aqui tá 4 de 10, tá baixo. Deixa eu ver, tábua. Ó, esse aqui tá 9 de 10. Tá legal essa palavra-chave aqui.
eu posso adicionar ela também. E aí, às vezes o custo por clique vem muito caro, né? Eu vou começar com 50 centavos e aí eu vou sentindo de acordo com o meu concorrente. Aqui o mínimo que tá sugerindo é uns centavos pro lance, então eu vou colocar 50, vai. Porque o sugerido tá muito alto. Essa palavra-chave, quanto maior o valor sugerido, significa que tem mais concorrência por essa palavra-chave em específico, entendeu? Então tá me sugerindo aqui 2,98 por lance, tá muito alto. Eu vou tentar com pouco, ver se eu consigo ali galgar algumas posições. Se eu perceber que tá tendo conversão, eu vou aumentando esse lance para eu aparecer logo na primeira página, entendeu? Aqui depois de criada a campanha, você consegue editar o valor do lance também. Clico em confirmar, depois que eu já selecionei as minhas palavras-chave. Aqui, como eu falei para vocês, a correspondência ampla ou exata. Aqui ele fala, aumente sua conversão de vendas para as palavras-chave selecionadas manualmente com lance dinâmico. Aqui ele fica no controle do lance, entendeu? Eu não quero isso, eu vou deixar para eu ficar manualmente mesmo. E aqui é da questão da correspondência ampla. Lembra que eu falei para vocês? Por enquanto, no começo eu deixo ampla, porque eu quero que as pessoas associadas a essa palavra-chave também encontrem meu anúncio, entendeu? Quando eu coloco exata, a pessoa vai ter que digitar exatamente o que está escrito aqui, ó, tábua de hambúrguer, exatamente como está escrito. Se ela digitar errado, com uma letra errada, não vai aparecer o meu anúncio, entendeu? Então eu deixo ampla, porque eu quero que apareçam pessoas relacionadas a essa palavra-chave. Beleza. Depois eu posso clicar em criar promoção, publicar promoção, que já vai aparecer lá. Eu não vou publicar essa campanha ainda, porque já tem uma criada. Como eu falei para vocês, eu não quero comer meu orçamento. E eu vou explicar para vocês como é que funciona cada métrica aqui, como você pode otimizar a campanha depois de criada. Eu tô filtrando aqui o último mês dessa campanha, tá? Já tenho alguns anúncios aqui ativos desse seller. E aqui eu tenho o número de impressões, número de cliques da campanha, somando todos os anúncios, o CTR médio, número de pedidos, número de conversões, itens vendidos, que aí eu posso vender mais de um item por pedido, né? E a receita gerada e o investimento. Repare que eu investi R$256 nesses últimos 30 dias, último mês, e eu tô gerando de receita 4.300. Então, eu tive um ótimo retorno aqui. Se eu pegar o Axo, que é o retorno por publicidade aqui do Mercado Livre, né? Que ele tem como base essa métrica, eu pego o investimento dividido pela receita, lembra desse cálculo? E pego o investimento aqui e divido pela receita, 4.300 vezes 100. Eu tenho um Axos aqui, né, de 5,96%. O Axos, quanto menor, melhor. Se for abaixo de 10, como eu falei, é perfeito. Então, o Axos de 5,9 é show de bola, quer dizer que eu tô investindo o mínimo aqui para alcançar o máximo de resultado, entendeu? Então, muito bom isso. Se eu vou pegar o ROAS, né, que é o retorno sobre investimento em publicidade, basta eu pegar o valor total e dividir pela receita, e pelo investimento, na verdade. Eu tô tendo um ROAS aqui de 16, muito bom também, acima de 10. Então, pra vocês entenderem, o ROAS quanto maior, melhor. O Axos, quanto menor, melhor, que eu quero investir menos para ter mais retorno, sempre. Aqui, nesses dias aqui estão zerado porque tinha acabado o orçamento, na verdade, por isso que a campanha não estava ativa. Então ela só pegou aqui nos momentos que teve visita, né, impressão, clique. Eu posso colocar aqui conversões também, ou receita, legal? Eu mostro nos dias que teve até um pico de receita aqui nesse dia 19 em específico. Show! Dá para fazer bastante análise aqui em relação a esse gráfico, mas... Bom, já mostrei para vocês aqui as principais métricas da campanha geral. Agora vamos no detalhinho aqui, né, para vocês entenderem as métricas de cada anúncio. Eu posso expandir esse botão aqui e vai me aparecer uma caixa suspensa com as métricas que eu quero analisar. Normalmente eu deixo essas aqui principais: impressões, cliques, CTR por anúncio, que eu quero saber a taxa de cliques por impressão daquele anúncio, né? Aqui me indica que acima de 1,5 significa que meu anúncio está relevante. O investimento, eu quero saber quanto eu investi em cada anúncio para ter aquela receita, o valor de receita também eu quero que me mostre por anúncio. Número de conversões que teve. O ROAS, como eu falei para vocês, que é a receita dividido pela despesa, pelo investimento, né? Que é o valor ganho por cada real investido. Ou seja, se eu investir R$10 e me voltou 100, meu ROAS é de 10. E ele diz aqui que o ROAS acima de 2 significa que você está faturando mais do que investindo. Normal, né? Até aí tranquilo pra vocês, né? ACOS, que é a receita dividida pelo investimento, é o cálculo inverso do ROAS. Ele mede investimentos em anúncios em relação à receita. Quanto menor, melhor. E aqui a taxa de conversão de cada anúncio. Eu quero saber esse percentual de conversão. Quanto maior, melhor a conversão, né? Que é o número de conversões dividido pelo número de cliques. E o custo por conversão. Essas métricas são as que eu considero mais importantes aqui para analisar. Mas algumas delas são mais importantes ainda, que você tem que analisar quando você está iniciando uma campanha do zero. Por exemplo, eu coloquei aqui esse produto é o que mais está vendendo meu. Já gerou R$3.000 nos últimos 30 dias em vendas
desse produto, mais de 3 mil, sendo que eu investi só R$39, né? Ele tá tendo um CTR acima de 5, já teve mais de 300 cliques e mais de 21 mil impressões. Ele apareceu, né, na tela das pessoas 21 mil vezes, beleza? E eu coloquei só esse orçamento pequeno, imagina se aumentar o orçamento dele, que eu posso fazer isso também. Beleza, agora eu vou um pouquinho mais pra direita pra analisar outra coisa. Quando você tá começando, principais métricas que você deve analisar quando você anuncia no Shopee Ads, por anúncio, tá? Isso aqui você vai analisar no detalhe depois de você criar a sua campanha. Número de impressões, o que isso aqui me diz? Se meu anúncio tem demanda, se as pessoas estão pesquisando por aquelas palavras-chave que eu coloquei ali. Quer dizer que as pessoas que pesquisaram por aquelas palavras-chave que eu selecionei na campanha, meu anúncio está aparecendo para elas. Beleza, tá tendo demanda desse produto, tá tendo demanda dessas palavras-chave, as pessoas estão pesquisando essas palavras-chave que eu selecionei ali na campanha, beleza? Então isso aqui se tá tendo muita impressão, é bom. Clique. As pessoas estão clicando no meu anúncio. Lembra, eu falei pra vocês na aula de ads também de Mercado Livre. Quando tá tendo muita impressão e pouco clique, ou seja, meu anúncio tá aparecendo para as pessoas, mas elas não estão clicando, quer dizer que a minha imagem não tá atrativa o suficiente para a pessoa clicar, para despertar o desejo na pessoa. Beleza, então vou analisar impressões, cliques e a taxa de cliques por impressão. Se tá acima de 1,5, né, a Shopee diz aqui que quer dizer que significa que meu anúncio está relevante, entendeu? Então, boa parte das pessoas que estão vendo aí meu anúncio na busca estão clicando, então show de bola. A cada 100 pessoas que visualizam, né, pelo menos uma ou duas clicam no meu anúncio ali. Então, essa métrica aqui tá 1,7, tá show. O investimento, beleza, analisei isso, tem impressão, tem clique, tá tendo impressão e tá tendo clique? Aí eu vou analisar a conversão. Quanto que eu investi e qual que foi a minha receita, entendeu? O ideal é que a receita seja maior que o investimento, né? Senão você está tendo prejuízo. Então aí eu vou analisar, para você ter essa noção se você está tendo lucro ou prejuízo, é interessante você analisar essas duas métricas aqui, ROAS. Lembra, se ROAS tem que ser acima de 2, no mínimo, né? E mesmo assim, você tem que analisar se está valendo a pena de manter o seu anúncio ativo. Bom, como eu falei para vocês, para analisar o ROAS, ele tem que ser acima de 2. Significa que você recebeu mais do que investiu. Aqui tá dando um ROAS de 80, cara, isso aqui é surreal, né? Eu costumo dizer que o ROAS acima de 10 já tá muito bem, já. Significa que você investiu R$1 e voltou R$10 nesse parâmetro aí. Então, ROAS de 10 tá ótimo. Aqui tá com ROAS de 80, significa que eu investi R$1 e voltou 80 pra mim. Surreal isso aqui, então tá muito bom. Depois você tem que analisar o ACOS. Aqui você analisa seu retorno. Quanto maior, melhor o ROAS, lembra que eu falei? O ACOS, quanto menor, melhor. Por quê? O ACOS eu quero investir pouco pra ter muito resultado. Então eu costumo dizer que o ACOS abaixo de 10 tá ok. Quando você tá iniciando uma campanha, é normal que ele fique um pouco acima de 10, porque seu anúncio tá validando ainda, né? Mas se tiver com ROAS positivo, aqui acima de 5 ROAS, tá show de bola. Mas claro, tudo isso você tem que analisar também em relação à sua margem de lucro, né? Tem que saber quanto você tem de margem de lucro desse produto. Eu tô falando aqui com base nesse cliente, mas é interessante você analisar qual é a margem de lucro do seu produto, quando você está disposto a investir ali no Ads e etc. Isso aí é mais uma questão de precificação que você vai ter que analisar melhor. Mas focando aqui no Ads, um ACOS abaixo de 10 tá show. Então aqui ele tá com um ACOS de 1,24% nesse anúncio. Então esse anúncio está performando muito bem. Eu recomendo, vou até recomendar para esse seller aqui aumentar o investimento nesse anúncio em específico, porque a probabilidade dele aumentar o faturamento nesse anúncio é muito boa, porque ele já tá tendo um ótimo retorno sobre o investimento, entendeu? E a taxa de conversão, analiso aqui, né, que é a taxa de conversões por clique, tá muito bom também. E o custo por conversão, eu tô tendo R$1,97 de custo por conversão, né? Ou seja, eu invisto R$1, R$1,97 e eu vendo um produto, faço uma venda. Então aí você já consegue entender, aqui é legal essa métrica, que quanto você já tem que embutir no preço do seu produto, normalmente, quando você está disposto a investir do valor do seu produto para fazer uma venda. Entendeu? Então, isso aí vai depender muito da sua precificação também. Beleza, aqui você já consegue entender no detalhe como analisar a campanha de ads. Como eu falei, primeira coisa que você tem que analisar a impressão. Tá tendo impressão? Beleza. Tá tendo clique? Beleza. Se não tá tendo clique, você tem que trabalhar a sua imagem do produto. Agora, se não tá tendo nem impressão, de duas uma, ou você tem que analisar as palavras-chave que você colocou na campanha, ou o seu título do seu produto não tá atrativo o suficiente. Mas analisando as suas palavras-chave, você já vai conseguir melhorar isso aqui, essa taxa de impressão aqui, entendeu? Você tem que colocar palavras-chave mais amplas para você ter mais impressão. Beleza, agora eu vou aqui no detalhe, vou entrar aqui para vocês no detalhe desse anúncio. Você consegue também, isso que é legal da Shopee, você consegue analisar
anúncio por anúncio. No detalhe aqui, as métricas de impressões, CTR, conversão, ele te mostra até que gráfico, né? Bem interessante, das suas vendas nos últimos dias, né? Eu consigo colocar aqui até a receita. Em um dia só, ele vendeu mais de R$1.000 desse único produto. Interessante isso. Aí eu posso analisar depois o que aconteceu nesse dia, se teve alguma oferta, etc, para entender mais no detalhe. Sempre quando você faz qualquer estratégia de venda, se deu errado, você tem que saber o porquê, e se deu certo, você tem que saber o porquê também, porque pra você replicar aquilo que deu certo, e não fazer mais aquilo que deu errado, entendeu? Então, beleza. Aqui, eu tô com as palavras-chave selecionadas para esse anúncio. Lembra que eu falei pra você? É legal você colocar manualmente a palavra-chave que você quer por anúncio. E ele me mostra também as métricas por palavra-chave. Olha que legal. Eu coloquei o lance mínimo aqui por anúncio, e mesmo assim tá vendendo. Veja que ele me sugere essa palavra-chave aqui, ó, tábua de pizza. Ele me sugere 82 centavos por lance. E eu coloquei aqui só 11 centavos. E mesmo assim tá tendo bastante impressão e venda. Por isso que eu falei pra vocês, vocês podem colocar menos do que o sugerido, porque a Shopee, a plataforma sempre vai querer que você gaste mais, né? Então, você pode colocar ali o orçamento mínimo e depois você vai trabalhando, o lance mínimo, na verdade. Depois você vai aumentando conforme você for querendo ranquear melhor o seu posicionamento. Ele mostra aqui a classificação média, e ele explica aqui, né? A classificação média do anúncio é a indicação do quão alto o seu preço de lance é comparado aos outros vendedores. As impressões, número de impressões que você teve daquela palavra-chave em específica. Então, só dessa palavra-chave aqui, eu tive mais de 7.000 impressões desse anúncio, ou seja, apareceu mais de 7.000 vezes para as pessoas só com essa palavra-chave. O investimento que eu tive só nessa palavra-chave e as conversões diretas, ou seja, quantas pessoas compraram só por essa palavra-chave. Olha que legal isso. Por que é legal você colocar manualmente? Porque depois você consegue analisar as palavras-chave que também não funcionaram. E aí você otimiza seu orçamento, entendeu? Então, por exemplo, essa palavra-chave aqui teve bastante impressão, mas não teve... Eu posso selecionar mais métricas aqui também. Eu posso colocar cliques, eu quero saber quem clicou e CTR de cada palavra-chave. Ó, eu investi R$39 nessa palavra-chave e me voltou quanto? Deixa eu colocar a receita aqui. Eu investi 39 e voltou 3.000. Cara, sensacional isso aqui. Eu vou colocar o ACOS dela também. Você consegue colocar as métricas por palavra-chave, ó. Você consegue analisar no detalhe mesmo. O ROAS, eu vou ver aqui no detalhe dessa palavra-chave aqui, tábua de pizza. Tábua para pizza. Então vamos analisar desde o começo, vai. Eu tive 7.000 impressões, 7.500 impressões, 167 cliques dessa palavra-chave, um CTR acima de 2. Lembra que eu falei acima de 1,5 já tá ótimo? Então 2,23% CTR tá sensacional. Significa que tá bem relevante esse anúncio para essa palavra-chave. No investimento, eu investi R$17 e me voltou R$1.220. Só nesse anúncio aqui. Cara, que investimento que você investe 17 e volta 1.200? Surreal, né? Então ele teve um ROAS de 67. Sensacional também. 7 conversões diretas. Então essa palavra-chave aqui tá dando muito bom. Eu posso até aumentar o lance dela e aumentar o meu orçamento diário nesse anúncio para ele conseguir trazer mais conversões dessa palavra-chave aqui, entendeu? Essa estratégia eu posso fazer. E aí, para compensar isso, eu tiro uma palavra-chave que não tá funcionando. Por exemplo, essa aqui, bandeja, tá tendo até bastante impressão. 4.000 impressões, 35 cliques, mas não teve nenhuma venda ainda. Então, o que eu analiso, tá? Você fala, Marcos, você tem algum parâmetro? Eu analiso o seguinte, se teve mais de 20 cliques e não teve nenhuma venda, tem alguma coisa errada ou no meu anúncio, ou aquela palavra-chave tá atraindo um público-alvo que não é o meu comprador potencial. Então, se teve mais de 20 cliques e nenhuma venda, eu otimizo o anúncio, ou eu excluo essa palavra-chave, se eu tiver outras que já performam melhor. Então, para otimizar meu orçamento, eu excluiria essa daqui, se eu fosse tomar uma decisão agora, e manteria essa daqui em cima, aumentaria o orçamento o lance, né, dessa palavra-chave que tá convertendo bastante, que tá tendo um ROAS aqui de 67, para eu poder vender mais. Essa estratégia que eu faria. Olha essa daqui que tá tendo um ROAS de 124, doideira. Então, com 5,50 eu já fiz 684 de faturamento só com essa palavra-chave aqui, forma de pizza. Então, o que eu faria aqui nessa estratégia só desse anúncio, tá? Vocês já conseguem tirar bastante insight. Olha essa daqui também. 99 centavos fez 1.200. Cara, um ROAS de 1.200 aqui. Doideira. Então, eu aumentaria o orçamento, né, o lance, né, nessas 3 palavras-chave que eu falei pra vocês aqui, nessa que tá tendo um ROAS muito bom e nessa tábua de pizza, aumentaria o lance aqui pra posicionar melhor o meu anúncio e aumentaria o orçamento diário e excluiria aqueles que não teve venda. Por exemplo, essa palavra-chave aqui teve bastante acesso, mais de 20 cliques, mas não teve venda. Isso aqui também. Então eu tô gastando à toa nessas palavras-chave aqui que não teve venda, entendeu? Já teve mais de 20 cliques, não teve venda, eu excluo e aumento o lance ainda e o orçamento naquelas que estão tendo venda. Por quê? Aí eu vou começar a aumentar a conversão desse anúncio. Vou começar a faturar muito mais e crescer as minhas vendas. É assim que eu faço uma análise bem no detalhe da campanha de ads. Isso que é legal do ads da Shopee, entendeu? Você consegue analisar palavra-chave por palavra-chave, conversão aqui
no detalhinho de como tá com a sua campanha e otimizar ela ao máximo. Por quê? O que eu quero? Sempre com o mínimo de investimento ter o maior retorno. Então, show de bola. Então aqui vocês já aprenderam, né, a como analisar uma campanha no geral, analisar suas métricas no geral, como criar uma campanha do zero, quais anúncios você tem que colocar, lembre. Coloque os anúncios que já estão validados, que já tenham ali, de preferência, avaliação, né? Boa taxa de conversão na Shopee, estejam entre os mais vendidos, para você aumentar os resultados de venda desses anúncios, para você aumentar o faturamento da sua loja. No curto prazo, essa é a melhor estratégia. No longo prazo, você pode ir testando, validando novos anúncios aqui de acordo com a sua campanha, de acordo com o desempenho da sua campanha, entendeu? Então você aprendeu a como analisar as métricas de uma campanha e como criar uma campanha do zero e analisar no detalhe cada anúncio aqui. Show de bola? Com certeza, se você aplicar, se você analisar passo a passo do que foi explicado nesse vídeo, eu tenho certeza que seus resultados vão multiplicar por 10, 20 vezes aí, como aconteceu com esse cliente, né, que ele teve um aumento de 50% no faturamento dele de um mês pro outro com estratégias de publicidade dentro da plataforma da Shopee, beleza? E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho um presente para você. Lembra que eu falei que para você investir no Ads em cada anúncio, você tem que entender qual que é a sua margem de lucro em cada um deles? Então, para isso, você tem que saber fazer uma precificação correta do seu produto. Porque como você vai saber o quanto você pode investir por anúncio, qual o lance que você pode dar por clique, se você não sabe qual a precificação, qual a sua margem de lucro, quanto você está disposto a investir em cada anúncio para não ter prejuízo, entendeu? Você tem que saber fazer uma precificação correta. E para você que chegou até aqui, eu vou te presentear com uma planilha de precificação que a gente utiliza aqui na Place com nossos clientes. Eu vou disponibilizar de forma gratuita, vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo para você acessar de forma gratuita essa planilha e fazer uma precificação correta para ter lucro de verdade vendendo nos marketplaces. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui para o YouTube entender que ele foi relevante e possa entregar para mais pessoas. E se inscreva também no nosso canal para acompanhar. Toda semana a gente está aqui de forma disciplinada entregando conteúdo de valor para você, para te ajudar a crescer dentro do universo dos marketplaces, dentro do universo do varejo online. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!